Olá, gente que segue o nosso canal, um forte abraço. Deus abençoe a cada um de vocês com muitas bênçãos dos céus. Agora são 17 horas e 43 minutos. Hoje, dia 12 de 5 de 2026. Eu sou Elivan Alexandre e você está conosco no nosso canal Elivan de Olho nos Fatos. Quero aqui desejar uma boa tarde, né? Um finalzinho de tarde e um comecinho de noite já para cada um de vocês, com muitas bênçãos, que o Senhor continue com as mãos estendidas sobre a vida de cada um de vocês. Estaremos trazendo hoje, mais uma vez, um comentário sobre o caso Bacabal, as crianças desaparecidas ali no estado do Maranhão, que a cada dia que passa, né, a situação fica muito mais complicada. E agora estamos falando um pouquinho sobre os áudios que ainda estão repercutindo e sobre um apelo da mãe das crianças, Clarice, que agora faz um apelo para conseguir aí um detetive, né? Detetive particular. E acredito que isso foi um incentivo que ela teve ontem, né? E algumas perguntas e respostas que ela abriu ontem, né? Um espaço para isso. E através desse espaço, ela chegou à conclusão que precisa de um detetive particular. Mas isso é um assunto para nós tratarmos na live inteira. Quero também agradecer a vocês, gente, pelas orações feitas em favor ao meu netinho, tá certo? Anthony Ravi é o nome dele. E ele foi feita a cirurgia, ele está se recuperando, uma recuperação um pouquinho lenta, mas está tudo sob controle. Certo? Ele está bem, graças a Deus, e em breve estará aqui em casa. Gente, eu quero mandar um abraço já para Lidinalva Silva, que já está presente. Deolinda Leite também, boa tarde, boa tarde. Deus abençoe. Quem mais está aqui já? Maria Aparecida também já está presente. Olha quem está aqui, a Sil. Olá, sejam todos bem-vindos. Ô, Sil, um forte abraço. Nossa moderadora. Que Deus continue abençoando a vocês com muitas bênçãos dos céus. Boa tarde, Elivan. Como está o seu netinho? Deus abençoe. Obrigado, Magna. Está bem, graças a Deus. A gente queria que a gente tivesse em casa, né? Isso é fato. Mas tudo conforme Deus permite e aos poucos ele está se recuperando e logo, logo estará aqui. Tá certo? Luzia Maria Ferreira também, boa tarde, um forte abraço. Quem mais? Rita Cristina, boa tarde, Rita, um forte abraço. Midian, deixa eu ver aqui mais. Midian, né? Forte abraço. Lourdes, boa tarde a todos, boa tarde. Rita, bem-vinda, forte abraço, Rita. Bom, gente, olha só. Ontem, a Clarice abriu lá a caixinha de pergunta, né, no seu Instagram, para que as pessoas fizessem pergunta para elas. Eu estou triste aqui um pouquinho, porque eu fiz perguntas e ela não respondeu. Se viu, não respondeu, né? Só que a pergunta que eu fiz para Clarice, é a pergunta que muita gente provavelmente tenha feito também, mas até agora a gente não teve nenhuma resposta, até mesmo fora das perguntas que foram feitas ontem, né? E eu fiz a pergunta em relação ao advogado. Foi essa a minha pergunta, né, para Clarice. Se ela já tinha o advogado, se tinha aceitado o advogado da Carla, mas não me deu resposta nenhuma. A gente fica triste? Fica porque a gente está, desde o começo, tentando ajudar da melhor forma possível. Então, se ela não respondeu, não sei se é porque ela não viu ou não sei. Mas, tudo bem, tranquilo. A Rita Cristina disse, esse caso Bacabal está igual ao de Ana Sofia, ou pior. Moisés Santana, boa tarde, boa tarde. Não é, Rita? Igualzinho disso aqui, a Sil. Gente, olha só, vamos trazer nossas opiniões aqui, né? Eu vou estar lendo algumas mensagens aqui, mas eu vou trazer a minha opinião e nós vamos falar um pouquinho sobre esse caso. Essa live não vai ser uma live muito extensa, vai ser uma live pequena, mas nós vamos estar tratando um pouquinho desse, né?
Saúde para o seu netinho. Obrigado, Moisés Santana. Um forte abraço. Luzia Maria Ferreira. Deus abençoe grandemente seu netinho e toda a família. Obrigado, Luzia Maria. Olha, gente, veja bem. Como eu estava falando a princípio, desde sempre vocês são testemunha, vocês acompanham nosso trabalho, e eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Mas desde sempre, eu bati na tecla com a Clarice, pedindo para que ela nos recebesse, para que ela nos desse, abrisse espaço para a gente conversar, ligasse para mim, deixei meu número, justamente para a gente tentar ajudar ela com um advogado. A gente tem alguns amigos, né? Aqui na plataforma e fora também da plataforma, a gente tem amigos que são advogados que ajudam também, né, numa situação como essa. Mas a Clarice não nos deu resposta. Graças a Deus, a Carla, mesmo sem conversar com a Clarice, ela foi lá e conseguiu, na OAB, um advogado para a Clarice. Esse advogado já se apresentou no programa do Paulo e disse que está disposto a ajudar. Só que até o momento, eu, Elivan, não sei vocês que estão aí, mas eu, Elivan, não tive nenhuma resposta em relação à resposta da Clarice, se ela aceitou ou não aceitou esse advogado. A Carla também, nunca mais, devido a correria aqui com o meu netinho e tudo, eu não tive mais muito tempo para estar acompanhando os trabalhos aí da Carla, do Regis, junto com o Paulo lá. E outros, eu também não tive como acompanhar. Estou aqui numa correria, só Jesus na causa, mas tá bom. Para o bem, meu netinho, eu faço qualquer coisa, tá certo? Mas, enfim. Então, se a Clarice, por acaso, não deu resposta, ou se deu, foi uma resposta negativa em relação ao advogado, vou trazer a minha opinião para vocês. Vai ficar um pouquinho meio difícil ou complicado para ela arrumar também recursos ou ajudas para o detetive. Pode até ser que não, mas eu imagino que sim. Porque se o detetive já é bom, porque você é de acordo, Elivan? Você é de acordo que o detetive trabalhe para a Clarice? Sim, sou de acordo, mas eu sou de acordo assim, que a Clarice também aceite o advogado trazido pela Carla, né? Ou se ela tiver um outro advogado, tudo bem, tranquilo. Mas se não tiver, que ela aceite o advogado oferecido pela Carla, com a ajuda da Carla, por quê? Gente, já pensou se um detetive seria bom? Porque nós temos também a mãe do Edson Davi, lá do Rio de Janeiro. Ela não conseguiu recursos, colocou um detetive? Foi. E esse detetive não ajudou bastante? Ajudou. Mas ela também tem advogado, não tem? Então, imagina o seguinte: um advogado com um detetive. Seria bom? Seria. Agora, só digo uma coisa para vocês. Se a Clarice não aceitar o advogado da Carla, muita gente vão ajudar a Clarice. Vai. Mas outras pessoas não vão, porque a Clarice, né, de uma certa forma, algumas pessoas vão entender que ela estaria agindo de má fé e que estaria sendo uma pessoa mal agradecida. Porque, gente, se ela realmente quer que os filhos dela apareçam e ela quer ajuda, ela precisa abraçar todas as ajudas que chegar para ela. Essa é a minha opinião. Todas as ajudas que chegarem para ela, ela tem que abraçar. Se ela não abraçar a ajuda do advogado, que vai trabalhar de graça para ela, as pessoas também não vão querer contribuir, pelo menos parte das pessoas não vão querer contribuir para que ela também arrume um detetive. Porque se ela não está querendo o advogado que é de graça, o detetive que vai ser pago vai ser um pouquinho complicado. Mas não estou dizendo aqui também que
que não sou de acordo com o detetive. Eu sou de acordo. Agora, vamos também ver os dois lados. Dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Né? Eu trabalho aqui na área faz tempo. E eu sei como é que o povo reage a esse tipo de coisa. Eu sei como é que o povo reage. Isso aí eu não tenho dúvida, tá certo? Mas estou pronto para ajudar a Clarice. Seja no advogado, seja no detetive, eu estou pronto para ajudar. Agora que ela precisa querer ser ajudada. Para ela querer ser ajudada, ela precisa demonstrar que quer ajuda. Entendeu? Não é assim, eu quero um detetive, eu quero ajuda para conseguir um detetive. Eu vou fazer uma vaquinha ou então vou colocar minha chave Pix para que coloque recursos. Sim, eu posso dizer que sou o primeiro a colocar a minha oferta para ajudar. Eu posso dizer que sou o primeiro a colocar a minha oferta. E isso eu digo, né, sem hipocrisia alguma. Agora que as coisas não funcionam bem assim, não. As coisas não funcionam desse jeito. Viu? Não funciona dessa forma. Ela não vai aceitar o advogado e vai querer recursos para contratar uma detetive? Ah, eu não sei quantas pessoas vão entender isso, não, Clarice. Sinceramente. Olha, por mais que eu estou do teu lado, por mais que eu te abrace, eu quero te ajudar. Isso é fato, eu estou dizendo isso faz tempo, mas eu vou dizer para você, não é assim que funciona. As pessoas não vão lhe entender. As pessoas não vão lhe entender. Então, eu aconselho? Aconselho que você aceite o advogado oferecido pela Carla, né? O programa do Paulo. Aceite esse advogado e a gente também trabalha junto para que o detetive trabalhe junto com esse advogado e você tenha um recurso maior, você tenha mais esperança. Então, esse é o meu conselho, porque caso ao contrário, vai ter centenas, milhares de pessoas que não vão querer lhe ajudar em relação ao detetive, porque você não quis o advogado que era de graça. E outra, as pessoas vão ficar se perguntando, né? Como é que não quer um advogado de graça e vai querer dinheiro para contratar um detetive? Então, Elivão, você está pronto para ajudar? Estou pronto para ajudar. Agora, se ela andar pelo caminho que é certo, o caminho que tem que andar. Não adianta, né, vir com a questão de que não quer o advogado, mas quer o detetive. Para mim, não vai funcionar. Não vai funcionar. De jeito nenhum. Deixa eu ver aqui uma mensagem. Calma aí. Então, gente, olha, vamos colocar aqui a reportagem do Romarinho e vamos reagir. Deixa eu ver aqui as opiniões de vocês. Clarice aceitou o advogado que a história é estranha. Clarice aceitou o advogado. Que história estranha. O companheiro dela é família. No silêncio total. Deus guarde seu neto. E amanhã, amém. Obrigado. Midian, né? Olá, pessoal, que está chegando, sejam todos bem-vindos, agradecemos o seu like, obrigado, Sil. Ela respondeu só a última pergunta que eu fiz. Pois é, Sil. Gente, vocês sabem o respeito que eu tenho pelo Romarinho Bacabal e pelo trabalho dele. Vocês sabem muito bem disso. Mas eu vou e pergunto, só é o Romarinho Bacabal que tem, né, o direito, a liberdade de fazer um trabalho com a Clarice, de fazer uma live, de fazer um vídeo, uma reportagem, né? Tantos de nós aqui, não só tem eu, se ela não quiser dar reportagem para mim, tudo bem, mas tem tantos outros aí, gente, canais até maior do que o meu, e a Clarice não dá uma entrevista, a Clarice não fala com ninguém, só fala com os meninos lá de Bacabal, são os excelentes profissionais, são,
tiro meu chapéu para eles, para o Romarinho, para o André, para o outro menino lá do Eita Bacabal. Tiro meu chapéu, são grandes profissionais. Parabéns para eles. Mas aí, só eles. Só eles. Tem outros canais muito maior que pode chegar muito mais longe, né? A exemplo do Paulo, né? A exemplo do Marcondes Marques, também meu amigo, e outros. Aí tem nós aqui que somos mais pequenos, né? Mas somente eles lá. É complicado, fica difícil, não fica? A gente quer ajudar, mas parece que a nossa ajuda não serve, né? A minha avó sempre falava assim, meu dinheiro não vale não, é? Então, a nossas ajudas não vale. Eu fico, se eu disser para vocês que eu não fico triste com isso, já pensei em sair do caso Bacabal, já, mas eu penso nas crianças. Um pouquinho só, 1% que eu possa ajudar, eu vou ficar feliz, porque eu vou estar contribuindo com a minha ajuda em relação ao caso Bacabal. Uma foto que eu divulgo, um vídeo que eu faço, pode ajudar, entendeu? Então, mas infelizmente, nós não estamos vendo isso. Vamos colocar aqui, né? É só briga na realidade, né? Eu fiz essa pergunta também, Clarice. Você aceitou o advogado que a Carla Albuquerque arrumou para você, mas ela não respondeu. Então, gente, aí está a pergunta. Aí está a questão. Que mistério é esse? Que mistério é esse da Clarice não aceitar o advogado e nem sequer falar no assunto? Que mistério é esse? A Clarice nem aceita o advogado e nem sequer toca no assunto, e quando a gente pergunta, ela também não fala nada. Que mistério é esse? O porquê? Né? O porquê? Eu fico, às vezes, pensando que, olha, sinceramente, nós somos seres humanos, e seres humanos, às vezes, é falho, com certeza, às vezes não, sempre é falho, né? É difícil acertar, as falhas são grandes. Mas, pelo amor de Deus, que mistério é esse da Clarice não querer tocar no assunto? Quantas pessoas. Eu vou até, né, me aproximar aqui da câmera, e se a Clarice estiver assistindo, eu quero fazer essa pergunta para ela. Né? Quantas pessoas, Clarice, quantas mães hoje estão querendo um advogado e não tem ninguém oferecendo a elas? E você tem a oportunidade hoje, né, desde a semana atrasada, você tem a oportunidade de ter um advogado ao seu favor, cuidando deste caso, tentando descobrir, né, onde é que está o erro. Você não aceitou. Tem quantas mães hoje está aí clamando, dizendo, se eu tivesse condições de eu colocar um advogado, e você tem de graça, e você não aceitou até o momento. Aí eu pergunto lá na caixinha de pergunta para você, você não me responde. A Sil pergunta, você também não responde. Outras pessoas também perguntaram e você não respondeu. Que mistério é esse? Qual é o mistério de você não aceitar esse advogado? Qual é o mistério, né? Vamos ver aqui um pouquinho do que o Romarinho Bacabal conversou com ela nessa entrevista. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Por quê, gente? É um negócio muito estranho. E vocês não acham, não? Eu acho um negócio um pouco estranho. Vamos ver aqui. Olá, meus amigos, o canal Repórter Romário Alves Bacabal. Estamos aqui novamente no Plantão Veneno. Aqui ao meu lado está a Clarice. Hoje, 12 de maio de 2026. Mais de 4 meses do desaparecimento dessas crianças da comunidade quilombola do povoado São Sebastião dos Pretos. Surgiu o comentário, informações e desinformadas de pessoas relatando que as crianças foram encontradas, mas não procede essa informação. Bom, essa questão do Romarinho dizer que as crianças não foram encontradas, tudo bem. Vamos dizer que não foram encontradas.
Mas aí, como é que prova que elas não foram encontradas? Ah, Elivan, mas como é que prova que elas foram encontradas? Então, se ninguém tem provas que ela foi encontrada ou que elas não foram encontradas, então é melhor ficar neutro e dizer, olha, gente, se foram, a gente não chegou ao conhecimento. Então, mas afirmar que realmente não foi, né, aí também já é se comprometer demais. Então, eu acho melhor, eu falando de mim, né, do Romarinho, o Romarinho fala o que ele quiser aí, porque ele tá para lá, para Bacabal, e ele está acompanhando de perto. Agora, eu, particularmente, eu fico neutro, porque tem muitos vestígios de que realmente essas crianças foram encontradas. Tem muita coisa a ver, muita coisa, muitas peças se encaixam. Mas como eu não posso afirmar que eles foram encontrados, também eu fico neutro. Só esperando o que realmente vai acontecer. Agora, se realmente não é verdade, as autoridades lá do estado do Maranhão precisam trazer uma resposta, né? Porque não esse rapaz que tá mandando os áudios aí por Foca, né? E para o pastor lá, e, enfim. Por quê? Esse rapaz não é chamado a atenção? Porque a justiça não vai procurar ele e trazer ele para ele mostrar quem está errado ou quem está certo. Mas ninguém faz nada. Só uma coisa que ficam dizendo, não é verdade. A outra diz é verdade. Enfim, ninguém sabe realmente se é verdade ou se não é. Então tem que trazer essa pessoa e dizer que realmente é verdade ou mentira. Vamos ver aqui o que acontece. Pessoas que não têm uma informação concreta a respeito desse caso, está agora veiculando, dizendo que tem informações aí, dizendo que as crianças foram encontradas. Inclusive dizendo, relatando o nome do Romarinho, que eu estava sabendo que essas crianças foram encontradas e que eu não teria divulgado aqui no nosso canal. É mentiroso, pessoas dessas não têm responsabilidade com o jornalismo. Mas aqui ao meu lado está aqui a Clarice, que procurou a nossa equipe de reportagem para justamente relatar o drama e o sofrimento de passar o Dia das Mães sem estar ao lado dos seus filhos. E ela disponibilizou agora para que a gente possa reforçar, para encontrar um detetive. É isso mesmo. Já que a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão, até o presente momento, não deu nenhuma informação. E é com ela que a gente vai relatar agora toda essa situação para ver se realmente um detetive particular. E nós estamos contando com a sua ajuda aí dos nossos seguidores para avaliar quanto é que um detetive realmente possa cobrar para que tenha uma informação concreta. Clarice, esse foi o motivo de você ter solicitado aqui o Romarinho Bacabal? Foi. Esse é o motivo, né? Eu coloquei ontem uma caixinha de perguntas no meu Instagram e a maioria das mensagens foi me pedindo que eu procurasse um detetive particular, que eles me ajudariam, né, com a vaquinha para pagar. Olha, Clarice, eu concordo com você que a boa parte das mensagens lá foi pedindo para você colocar um detetive. Inclusive, né, a Amy de Souza, né, ela desde sempre vem falando a questão do detetive na nossa live aqui. Mas veja bem, eu acredito que boa parte das mensagens foram pedindo para você colocar um detetive. Mas acredito também, Clarice, que boa parte das mensagens foi perguntando sobre o advogado. Aqui, a nossa amiga Marisa Gonçalves, ela diz o seguinte: Elivan, boa tarde. Na live da doutora Raquel, ela falou que Clarice não aceitou o advogado e a doutora Raquel fala qual o motivo. Eu não vi ainda, né, esse vídeo, essa live da doutora Raquel. Inclusive, mandar um abraço para a doutora Raquel. Enfim, eu digo para você o seguinte: eu vou ver depois lá qual foi o motivo que ela não aceitou, né? Que ela não... Deve ter os seus motivos. Se ela não aceitou, vamos ver qual foi o motivo, que eu acredito que não tem motivo. Eu pergunto o seguinte: qual seria o motivo de uma mãe não aceitar um advogado para ajudar a encontrar os filhos dela? Qual seria o motivo? Me diga. De uma mãe que tem a oportunidade, eu vou até colocar a minha cara aqui, de uma mãe que tem a oportunidade de ter um advogado para defender a causa dos seus filhos, do desaparecimento dos seus filhos. Me diga eu, se ela tem motivo para não aceitar. Me diga, se ela não tem um advogado ainda. Tem
Tem motivo para ela não aceitar? Tem motivo? Na minha opinião, não tem. Porque Deus me livre de um filho meu, ou alguém da minha família, tá desaparecido. Deus o livre. E eu ter a oportunidade de ter um advogado para me ajudar e eu dizer que eu tenho um motivo para não aceitar o advogado, gente, sinceramente, vocês podem até aceitar essa opinião da Clarice, que é, segundo aqui, a nossa amiga disse que a doutora Raquel fez uma live ou foi um vídeo e disse que a Clarice não arrumou ou não aceitou e tinha motivo. E eu pergunto, tem motivo? Tem motivo para uma mãe que está em desespero não aceitar um advogado? Eu acredito que não, gente. Na minha opinião, né, minha humilde opinião. Não sei, né, pode ser que não seja as opiniões de vocês, mas a minha é essa. Não tem realmente nenhuma desculpa, nenhum motivo, né? Vou ver a live de hoje da doutora Raquel. Assim que eu terminar aqui, eu vou ver se eu tiver um tempinho, eu vou ver, porque o meu tempo está corrido. Eu gosto das lives da doutora Raquel, né? Muito boa mesmo. Lindinalva Silva, este companheiro de Clarice, ele não nada é muito estranho, ele é muito estranho. Não sei se detetive resolve. No caso de Edson Davi, do Rio de Janeiro, não resolveu. Ajudou muito. Não resolveu por completo, mas ajudou muito. Vamos ver mais um pedacinho aqui do que a Clarice está dizendo aqui, né? Vamos lá. Então eu vim, né, atrás do Romarinho para ele me ajudar. Inclusive, como foi para você passar o Dia das Mães sem estar a presença dos seus 2 filhos? A pior de todas, porque eu nunca passei data comemorativa longe dos meus filhos. Nunca. Eu nunca passei. Foi o primeiro ano, né? Foi. Como é que foi para você relembrar, olhando fotos do momento que vocês estiveram ano passado e hoje, infelizmente, só a ausência? É a pior dor do mundo, né? Como eu falo, eu nunca passei data comemorativas longe dos meus filhos. Então, é uma dor insuportável, né? E nós mães não merecemos passar por isso. Clarice, como é que está essa situação da justiça? Você já foi na delegacia, já procurou, e aí o que realmente eles estão relatando sobre isso? Não tem resposta. Todas as vezes que eu tenho lá, não tem resposta para me dar. Só digo que estão investigando, mas não tem uma solução do que aconteceu, né? Não fala nada. Não fala nada, tá aí com 4 meses, eu não sei o que aconteceu com meus filhos, né? Então, é muito complicado. Que investigação é essa que não tem resposta? Pelo amor de Deus. O que eles relatam é somente aquela tese que acredita que eles se perderam dentro da mata? Sim. Calma aí, Clarice. Se eu não me engano, numa outra entrevista, você disse que estava confiante no que a delegada falou para você. Não foi assim, gente? Eu estou enganado? Ela disse que a delegada falou, não sei não, mas a Clarice, de vez em quando, eu não sei se por causa do nervosismo, né? Eu não sei se por causa do nervosismo, pode ser por causa disso, mas de vez em quando ela cai em alguma contradiçãozinha. Pode ser que a gente não considere por causa que a situação dela não é fácil. Mas primeiro ela disse que a delegada disse que as crianças se perderam na mata. Aí ela dizia, eu não acredito. Depois o repórter faz uma pergunta muito inteligente e diz, você está confiante no que a delegada falou? E ela diz, sim, estou confiante que até o final do ano meus filhos vão estar em casa, vão estar comigo, se Deus quiser. Então, tem coisas que às vezes não bate e a gente fica um pouco pensativo. Às vezes ela cai um pouquinho de contradição, mas vamos desconsiderar essa questão aí, vamos entender que ela está nervosa, né? E às vezes, né, termina até caindo um pouquinho em contradição sem intenção. Vamos entender assim, né? Vamos lá. Ele só acredita nisso, mas é impossível, porque tinha muita gente procurando. Toda aquela área foi varrida e ninguém encontrou nada, nem sequer uma sandália. Então eu não acredito, eu acredito que levaram meus filhos. É isso que eu acredito. Então, o coração dessa mãe acredita que esses dois, os seus 2 filhos, estão mortos ou estão vivos? Que estão vivos. Que estão vivos. Eu acredito que meus filhos estão vivos.
a Isabelle, juntamente com o irmãozinho dela, eles nunca tiveram o costume de ir para ali, para aquele local? Nunca, nunca. Meus filhos não têm costume de ir para mato. Para mato. De jeito nenhum. E para lago? Também não. Nunca banharam no lago? Nunca banharam em lago. Nunca. Quem me conhece sabe que eu sempre cuidei bem dos meus filhos. Meus filhos não andavam jogar. Bom, em relação a cuidar bem dos filhos, eu acredito que pelos vídeos, pelas fotos, por as coisas que a gente tem visto, isso é fato. Tá nítido que os meninos dela eram muito bem cuidados, zelados. Por mais que simples e humildes que sejam, eles eram muito bem cuidados. E isso a gente, né, não tem nem como dizer que não. Parabéns, Clarice, pela forma de você criar seus filhos, pelo cuidado, entendeu? Isso, mas em relação à questão de querer encontrar eles, tá faltando uma coisinha aí, Clarice. Tá faltando uma pecinha aí para a gente entender que você realmente quer encontrar seus filhos, viu? Tá faltando aí apenas um detalhezinho para que a gente possa realmente entender que você quer mesmo encontrar seus filhos. Primeiro que você precisa abrir mais espaço, né, para ser divulgado. Você precisa abrir mais espaço, porque você está abrindo espaço aí somente para o Romarinho, né? É um repórter excelente, já disse aqui, tem uma boa audiência? Tem, mas não só tem ele, tá certo? Não só tem ele. E outra coisa, você precisa aceitar o advogado e você precisa se abrir mais, dar mais espaço para que as pessoas lhe ajudem, tá certo? Agora, vamos lá. Na rua, né, lá no interior. Apesar que lá é a rotina, as crianças brincarem à vontade. Mas meus filhos sempre foram muito bem cuidados. Sempre. E quem me conhece sabe que eu sempre cuidei bem dos meus filhos. E em relação ao que o Cauã teria relatado, que uma pessoa teria pegado ele e tirado a roupa e levado a Belinha, como ele gostava de chamar ela. Essa informação você já repassou para a polícia? Eu já passei, mas não tive retorno. Não teve retorno? Não tive retorno. Eles acreditam nessa tese? Não sei. Bom, gente, essas perguntas que o Romarinho está fazendo aí, as perguntas que a gente já sabe faz tempo, né? Mas, de qualquer maneira, vale a pena estar sempre batendo na tecla para que não seja esquecido. Agora, uma coisa que me chamou a atenção nas perguntas que foram feitas para a Clarice e ela respondendo, uma das coisas que me chamou a atenção foi ela ter dito que o Cauã tinha dito, não para ela, mas para a mãe dele, as características do homem que tinha tirado a roupa dele. Foi feita a pergunta para a Clarice e ela respondeu, disse, não, para mim ele não disse não, mas para a mãe dele, ele disse e falou as características do homem que tirou a roupa dele, que estava com ele, e a mãe dele já passou para a justiça. E, porém, até o momento, não temos resposta de nada. Agora, sabe o que é que eu penso aqui, gente? Às vezes, talvez Elivan, às vezes, pensa muito mais da conta, mas é normal, eu sou ser humano. Tem hora que eu penso que a justiça de Bacabal, a justiça do Estado do Maranhão, não está nem aí. Não quer resolver nada dessas crianças. Entendeu? Tem horas que eu fico imaginando que a Justiça do Estado do Maranhão não quer resolver nada. E outra coisa. O inquérito, vocês podem até achar que não, mas eu imagino, é coisas que eu imagino. O inquérito vai ser fechado, logo, logo. Concluído, melhor dizendo. Vai ser concluído. E só Deus sabe a resposta que vai vir aí das autoridades. Por que, Elivan? Vocês já viram as autoridades dizer outra coisa, a não ser que as crianças se perderem na mata? Vocês já ouviram as autoridades do Estado do Maranhão, aí de Bacabal, dizer outra coisa, a não ser que as crianças se perderem na mata? Não, né? Então o inquérito vai ser fechado com isso. Desculpa dizer, mas o inquérito vai ser fechado com isso. Simplesmente as crianças desapareceram na mata e nem sinal, nem vestígio, nem nada, e pronto, acabou. E aí? Aí vai ser fechado, concluído, e vai ficar o disse por não me disse, perguntas sem respostas, porque é assim que os casos acontecem. O que foi que aconteceu lá no estado do Rio de Janeiro? Edson Davi.
que a criança caiu dentro do mar e o mar desapareceu com ele. O que foi que aconteceu lá na Paraíba? Que a Ana Sofia foi desvivida por Tiago e Tiago depois tirou a sua própria. Coisa que eu nunca acreditei na minha vida. Não tem resposta para isso. Não tem provas para isso. E o caso Bacabal parece que está indo pelo mesmo caminho. Vão fechar o inquérito lá, vão concluir e dizer o seguinte, olha, as crianças se perderam na mata e sumiu igual fumaça, se some e pronto, acabou. Bota uma pedra em cima e ninguém mais se fala nisso. Aí surge outro caso, repercute aí nas mídias, nas redes sociais, nos canais de televisão e cadê o caso Bacabal? Foi embora. Ninguém se fala mais nada. Outra coisa que eu estou indignado também é com o caso do José Arthur, lá no estado do Pará. Né? Eu elogiei logo de início a polícia, assim como eu elogiei a polícia do estado do Maranhão, no caso das crianças de Bacabal, eu elogiei com a força... O coração de pai, nesse momento, o que ele diz? O que aconteceu com seu filho e seus sobrinhos? Rapaz, é que nem eu digo, cara, que eu acho que fizeram foi compraram ele aí para ele poder levar o menino, porque ele não é acostumado, ele já tinha brincado já à tarde, entendeu? Aí pra ele ir lá para casa sozinho, ele não ia não. O senhor acha que venderam o seu filho, é isso? Com certeza, eles compraram ele com alguma besteira, o dinheiro para poder levar o menino. Levaram lá, ofereceram alguma coisa e levaram a criança. Coisa, ou então algum menino mais de maior, teve essa competição de ganhar também mais com ele, né? Então você acredita que possivelmente teria sido sequestrado, foi levado de alguma maneira nesse pensamento meu aí. Que o seu filho e as outras crianças foram sequestradas. Porque se tivesse mesmo morto aí, mas a gente tinha encontrado, como a gente andamos 3 dias já andando aí com hoje. Já andaram tudo aqui, essa área de mato. Uma área de mato todinha aqui já foi andada. Helicóptero, dentro de solta, dentro de açude. Nem sinal de nada, no sinal de chinelo, sinal de roupa.